Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 2º, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item Expiação e Arrependimento, e as questões de hoje serão 997 e 998. 997 e 998. Se você puder curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado desde já, tá bom? Vamos lá. 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às orações feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos, que se deveria considerar mais esclarecidos, mostrem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer? Há espíritos, vêem-se, nós vemos normalmente, espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às orações feitas em seu favor. Como se explica outros espíritos que se deveria considerar mais esclarecidos, mostrem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer? Resposta: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Mas aqueles que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem em seus desvios, aumentando-os como fazem os espíritos infelizes, sobre esses a prece nada pode e nada poderá até o dia em que a luz do arrependimento neles se manifeste. Explicação de Kardec. Não se deve esquecer que o espírito, após a morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões e preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Perceba que o estudo, a reflexão, o arrependimento vem antes do sofrimento. O sofrimento só vem em caso que isso tudo não resolveu. Nós vamos encontrar, isso é muito comum, nós vamos encontrar pessoas em que, mesmo na cadeia, mesmo preso, tendo cometido crime, tem um carinho gigantesco pela mãe, por exemplo. Que no frigir dos ovos, no final das contas, basicamente é a única pessoa que lhe resta, de fato. É a única que vai visitá-lo, enfim, está lá mantendo-se, lutando para tirá-lo da cadeia. Há exceções, evidentemente, mas estou falando na maioria dos casos, que aí é a mãe. Então, esses espíritos têm um certo apego, pelo menos a alguma coisa, têm um certo arrependimento pela dor que a mãe sente, tem um remorso, se for o caso, que é mais egoísta do que o arrependimento, mas tem o remorso, por exemplo, de ter feito mal para a mãe, da mãe estar sofrendo, enfim. É um estágio importante porque o indivíduo sai dele para alguém, dá importância não só para ele, mas para alguém. O retrato de inferioridade, ele mostra claramente quanto mais eu me preocupo única e exclusivamente comigo, mais atrasado eu sou. Quando eu consigo aumentar a preocupação com pessoas à minha volta, por mais que se chame egoísmo de família, por exemplo, mas já é diferente, já tenho alguma coisa além do egoísmo. Egoísmo de família, tudo bem, mas já é um avanço. A natureza não dá saltos. Até que o sujeito consegue ter um certo altruísmo, que é como nós nos encontramos hoje, não somos egoístas, mas temos um certo altruísmo, nos preocupamos com algumas pessoas. E aí alguns indivíduos mais evoluídos do que nós, pelo menos mais evoluídos do que eu, que se preocupam única e exclusivamente com os outros e nada consigo. Nesse caso, então fica um pouco mais fácil da gente entender o grau das pessoas, o grau de evolução. Quanto menos orgulho e egoísmo, mais avançado é o espírito. Quanto mais orgulho e egoísmo, mais atrasado é o espírito. Essa é infelizmente uma realidade, é a realidade dos fatos. Então, coloquemos as circunstâncias para nós entendermos.
Sujeito que é um psicopata, que mata sem pensar, que usa as pessoas, que o único objetivo da vida é salvaguardar, é ter o seu bem-estar, e o resto não quero saber. O importante sou eu, está bem, o resto que morra, que saia da minha frente, que seja destruído. Essa pessoa, ao desencarnar, ela não vai ser melhor. Então, precisamos colocar isso na nossa cabeça. Não é porque morreu o corpo da pessoa que ele é melhor, que ele chega no plano espiritual, ele sabe tudo. Fábio, mas não tem talentos que são suprimidos de nós nessa encarnação porque não me serve? Tem. Por exemplo, eu adoro piano, mas não sei tocar piano, não tenho a mínima condição de tocar piano. Né? Gostaria muito, mas não sei tocar piano. Pode ser que em outras encarnações eu desenvolvi essa habilidade de transformar o som em movimento e fui um exímio pianista. E nessa encarnação não me serve, ou não me seria útil. Então não vim com essa habilidade, porque precisava desenvolver outras. Quando eu desencarno, eu não vou retomar imediatamente a habilidade de tocar piano. Quando eu desencarnar, eu vou estar envolto ainda, o meu perispírito, ele vai conter o que eu sou hoje. Porque já faz 53 anos quase, em vias de fazer 53 anos, que eu sou desse jeito, que eu sou o Fábio, que eu estou o Fábio. Então eu vou sair do corpo e vou continuar sendo o Fábio, até que eu recupere todas as habilidades que eu conquistei antes. Mas veja, a evolução não fica para trás. Eu não deixo evolução para trás. Eu não deixo sabedoria para trás. Não, isso não. Habilidades que as pessoas chamam de talentos, tudo bem, a gente deixa e não vem com a conformação no corpo para poder utilizar. Certo? Vamos imaginar que eu fosse um exímio cantor como o Luciano Pavarotti. Era. Aquela voz extraordinária. E eu tivesse aquilo lá. Nessa encarnação, o meu perispírito estava montado de um jeito que quando foi formado o meu sistema fonador, eu não alcanço aquelas notas. Certo? Então isso é uma habilidade, é algo que eu desenvolvi. Não tem, por exemplo, antes de encarnar, quando eu estava no plano espiritual, eu era tão evoluído quanto o Chico Xavier, e aí então, para essa encarnação, eu vim menos evoluído. Isso não existe, porque a evolução é algo que eu adquiri e é meu e acabou. Não me tiram mais. Então, quando eu desencarno, eu continuo na mesma evolução que eu estava enquanto encarnado. Com o meu conhecimento daquela situação que eu estava encarnado. Então, quando eu chegar no plano espiritual, eu não vou saber como que é Deus, eu não vou entender todos os mistérios do universo. Não. Se eu não sei aqui, eu não sei lá. Certo? O que a gente deixa de usar nessa encarnação, em algumas encarnações, são as habilidades que nós temos que o corpo precisa estar com aquela característica. E aí então meu corpo vem sem aquela característica, eu tenho, mas não consigo usar porque meu corpo não tem aquela característica. Percebe? Então eu não consigo ser pianista, eu não consigo cantar, porque meu corpo não oferece essas condições. E eu não preciso passar por essas provas. Então meu corpo não oferece condições. Certo? Como um fisiculturista que levantava centenas de quilos, e aí vem num corpo franzino nessa encarnação. Ele tem a técnica, ele sabe como pegar o peso e levantar, mas o corpo não cria condições para que ele tenha. Certo? Isso é uma coisa. Evolução é outra totalmente diferente. Evolução é alguma coisa que eu carrego comigo o tempo todo. Eu sou hoje eu sou mais evoluído desde que eu fui criado. Então não vou chegar no plano espiritual e vou ser santo. Não vou desencarnar e, nossa, desencarnou o Fábio. Ah, como ele era bom, então agora provavelmente ele virou um anjo. Esquece. Infelizmente, né? Eu gostaria muito, né? Não é o caso, não vai acontecer, porque não acontece com ninguém. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta. A expiação se realiza durante a existência corporal por meio das provações às quais o espírito é submetido e na vida espiritual por meio dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito.
Provas e provações são coisas diferentes. No frigir dos ovos são a mesma coisa, mas a gente separa por uma questão de entender um pouco melhor. Por exemplo, quando eu falo que existem os deprimidos e os depressivos, são sinônimas essas duas palavras, deprimido e depressivo, tá? Querem dizer a mesma coisa. Mas eu separo que o deprimido é o cara que está melancólico, é o cara que está triste, é a pessoa que está se sentindo para baixo e sai sozinho. O depressivo, eu trabalho ele como o doente que precisa tomar remédio, tá? Que já atingiu o cérebro, a depressão, tal coisa, coisa e tal. A mesma coisa que a gente separa provações de expiações. São basicamente a mesma coisa, mas a gente coloca como expiações aquelas situações que a gente precisa colher, mas eu não preciso sofrer com aquilo. E ela passa, ela pode passar. Então, o que eu chamo de expiações? Apareceu um câncer em você. E aí você faz o tratamento, faz a cirurgia, faz a quimioterapia, e o câncer desaparece e não volta nunca mais. Era uma expiação. Apareceu um câncer em você, e você desencarna com aquele câncer, é uma provação terrena. É algo que você não tem como escapar, que eu não tenho como escapar. É algo que eu decidi antes de encarnar que seria a minha via de desencarnação. Certo? Uma expiação, um sofrimento de uma traição, uma desilusão, uma tristeza, um problema social, um problema no casamento, um problema afetivo, um problema financeiro. Essas dificuldades do dia a dia são expiações que podem ser substituídas a qualquer momento e suprimidas a qualquer momento. A provação terrena é uma idiotia, um autismo, um síndrome de Down, uma paraplegia, uma tetraplegia, a falta de algum membro, a falta de um braço, de uma mão, de um pé, de uma perna. Provação terrena. Você vai passar a vida toda com aquilo e não tem o que fazer. Certo? Provação inevitável. Expiação pode ser suprimida. Certo? A provação é quando não tem jeito, você tem que passar pela dor porque você perdeu as oportunidades de expiar direitinho. Pelo amor. Certo? Expiação, inclusive, pode ser pelo amor e deve ser pelo amor. Porque a função da expiação é criar aversão aqui dentro para que eu não cometa mais aquele erro. E aquilo me incomoda tanto que por mais que apareçam oportunidades de eu fazer de novo, eu sou incapaz de fazer, porque aquilo me incomoda de uma certa forma, que se eu vir alguém fazendo, aquilo me dói aqui dentro, me causa uma revolta. Como que alguém é capaz de fazer aquilo? Já fiz, já me arrependi, já expiei pela dor ou pelo amor e criei aversão aqui dentro. É isso. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa e fica, nossa, aquilo dá uma coisa horrorosa na gente. É uma aversão que criou aqui dentro. Essa é a função da expiação. E pode ser pelo amor. A expiação pelo amor cria essa aversão imediatamente no nosso peito, que ela vem do arrependimento já. Certo? A provação é quando eu perdi as oportunidades, não aproveitei as oportunidades de expiar pelo amor e criar aversão aqui dentro. Então eu venho com o sofrimento na própria pele para saber o que o outro passou, que eu fiz o outro passar e criar aversão. Certo? E a prova é quando eu me coloco na mesma circunstância, nas mesmas condições que eu estava quando cometi o delito, e se eu criei aversão aqui dentro, eu sou incapaz de fazer. Certo? É um exemplo simples. Você vai a um supermercado e eu, por exemplo, não consigo de jeito nenhum consumir alguma coisa no supermercado, andando pelos corredores, comer um salgadinho, por exemplo. E aí olho para um lado, olho para o outro, ninguém está vendo, joga a embalagem ali e tal e saio sem pagar aquela embalagem. Eu não consigo fazer isso. Para mim é inadmissível um negócio desse. Não importa se o mercado tem muito dinheiro, se o dono do supermercado tem muito dinheiro, é dele, não é meu. Eu não suporto isso. Eu não suporto isso.
Só permito, por exemplo, que a Catarina coma alguma coisa no mercado se eu paguei antes. Então, às vezes eu compro uma coxinha para a Catarina, eu pago antes e aí deixo ela comer no mercado. Mas é muito raro também. Mas paguei antes. E estou ali com o recibinho na mão. Né? Então aí é outra coisa. Mas senão não permito. Para não criar. É uma coisa que me incomoda. Então, muito provavelmente, em outras vidas, fiz isso. Expiei de uma forma que criou aversão aqui dentro e eu tenho aversão a isso. Eu acho um absurdo um negócio desse. E aí eu não permito que aconteça. Certo? Então, qual é a circunstância da prova? Não é o meu caso, mas se eu fosse colocado à prova, eu sempre estaria no lugar em que seria muito fácil, muito simples, ninguém ia ver eu consumir alguma coisa no mercado. Ninguém ia ver. Podia consumir à vontade que ninguém ia perceber nada. E eu entrava no mercado, comia isso aqui, comia aquilo outro, comprava uma coisinha só e saía do supermercado belo e vagueiro, e fagueiro, vagueiro, enfim, belo e formoso. Certo? A aversão faz com que, quando surge essa oportunidade, eu falo, pelo amor de Deus, eu jamais faria um negócio desse. E se vir alguém fazendo, me incomoda ver alguém fazendo. Isso é a aversão que criou. E a prova é você estar em condições de fazer de novo e optar por não fazer. Porque é errado. Expiação, provação e prova são coisas diferentes, né? Então, no caso aqui, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação, via de regra, corporal, porque eu preciso criar aversão àquilo que eu fiz. E no caso da parte espiritual, aí estamos falando de o espírito que é submetido na vida espiritual a sofrimentos morais, que é aquele arrependimento doloroso, que é quando eu vejo todo do delito que eu cometi. Aquilo é desesperador. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.